Queridos companheiros, muita paz, muita alegria em seu coração. Que esta manhã floresça a esperança e que ela possa nos sustentar no dia a dia de nossa existência. Hoje vamos ler o item 5, Os Obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro modo senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhe dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão graça, graça, o Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhe as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes? Como suplicais graça, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes para, são para os que não tenham buscado a recompensa na terra. Deus procede neste momento ao censo de seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuaram diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Amado Jesus, querido Mestre, nesse momento sublime do seu Evangelho, nós gostaríamos, Senhor, de sentir a grandeza das suas lições como uma mola propulsora a cada um de nós. Fortalecei-nos como obreiros, Jesus, para que possamos alavancar a nossa vontade para servir, para compartilhar com os nossos irmãos seus momentos de dores e de lutas pessoais. Nesta manhã, rogamos em favor dos familiares, daqueles amigos que se encontram enfermos e que possam, Jesus, sentir-se acolhidos, sentir-se fortalecidos, encorajados, e que a doce e inefável paz do seu amor sustente-nos na nossa caminhada, para que possamos vencer a jornada que cada um de nós programou para te auxiliar. Que Deus esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, os obreiros do Senhor, quem são estes, meus queridos irmãos? Quem são esses obreiros que estão aqui conosco a nos ajudar todos os dias e que muitas vezes ainda não compreendemos quem são eles? E é preciso saber que quando Jesus nos disse que primeiro nós devíamos buscar o reino de Deus, nós vamos ver que os obreiros, eles são esses irmãos
que tem trazido para nós o Evangelho de tal forma que nos alimenta, que nos sustenta, não com palavras gloriosas, grandiosas, mas que saibamos compreender que todos nós que hoje estamos vivendo grandes conflitos, que a própria humanidade tem vivido por não compreender o verdadeiro sentido desse tempo que está chegando dia a dia, anunciando para nós essa transformação da humanidade. Então, nós precisamos pensar por que será que nós estamos sendo convidados a sermos obreiros do Senhor nesse momento. Justamente porque a humanidade entra no grande conflito gerado por suas próprias iniquidades, irmãos, consequências de passados sombrios, de muitas dores atrozes e de grandes incompreensões que ainda permeiam em nossos pensamentos. Todos nós, queridos companheiros, precisamos nos esforçarmos para ampliar os filtros da razão, a fim de efetuarmos mudança para que nós possamos realizar aquele autoburilamento com corrigendas das nossas vaidades, das nossas iniquidades pretéritas. E aqui o Evangelho nos convida, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra, é a renúncia. Então, cada um de nós, cada espírito imortal que somos, precisamos dimensionar as nossas necessidades para o nosso crescimento, buscando compreender a vida e o trabalho íntimo que cada um temos que realizar para que nós possamos nos transformarmos nesses servidores fiéis que o Espírito de verdade vem nos mostrar nesse item do Evangelho. E é preciso que, para que a gente possa construir algo melhor, eu preciso estimular a vontade, eu preciso estar atento para a minha inteligência, para o meu papel dentro da verdade. Então, nós precisamos sair, muitas vezes, desse estado que ainda tem entorpecido os nossos pensamentos, que é a ignorância, porque a ignorância é um grande impedimento na evolução do nosso espírito. É preciso aprender a construir, amigos, construir com muito esforço essa seara bendita, essa vinha que Jesus tem nos ensinado. E nós vamos ver que cada um de nós que percebemos o valor da boa colheita, nós precisamos também lembrar que a colheita só virá após a tempestade, e somos também semeadores em outros corações. E nós temos visto que mesmo junto a nós, junto na nossa convivência como espírito espírita, nós temos visto a cegueira de muitos espíritos, muitos irmãos nossos, que é fruto dessa ignorância, e em manifestações ainda tão primárias, que nós percebemos que a razão tão distante daquilo que ela poderia já estar nos auxiliando no nosso discernimento. E onde nós vamos encontrar os obreiros do Senhor, amigos? Em todos os lugares. Mas a nós precisamos estar olhando, compete a gente ter um olhar diferente para a casa espírita, que tem a sua grande magnitude, que tem a sua complexidade, para que todos nós possamos compreender o nosso papel quanto espírito. E nessa magnitude está o esforço de todos aqueles que estão com seu pensamento ligados aos ensinamentos do Espírito de verdade, porque é a oportunidade que todos estamos tendo para crescer, para que possamos expandir essa luz e iluminar os caminhos daqueles que estão conosco e que muitas vezes são situações que Jesus nos ensinou, cegos conduzindo cegos, mas não podemos mais viver nessa ilusão. Nós precisamos saber qual é a finalidade útil
da doutrina espírita em nossa vida, que amplia todos os dias para nós essa situação tão valorosa que é a fé, a coragem, o esclarecimento aplicado na vida do espírito. Ele dimensiona para nós um outro processo de expansão. Então, o que que nós temos que fazer? O espírita, meus amigos, para que ele transforme esse obreiro do Senhor, ele precisa sair das formas para entrar na essência. Ele precisa ter uma dinâmica, uma compreensão do que seja viver como espírito e não mais como homem. E viver como espírito não é uma situação simples, especialmente nesses dias, nesse tempo que nós estamos vivendo, quando as novas gerações de espíritos, que são tão compromissados com a verdade, eles estão já chegando na Terra com as suas necessidades tão diferentes e muitas vezes não são compreendidas. E nós sabemos que a dor hoje, amigos, ela tem outro sinal. A dor hoje pede compreensão, a dor do espírito, a dor moral. O que nós temos visto é que a grande maioria dos espíritos reencarnados, eles estão sentindo muito fragilizados, ainda justamente atormentados, porque estão muitas vezes junto com irmãos, familiares que não vivenciam as leis do amor, que não compreendem o papel dessas leis na vida do espírito. E é por isso que nós não podemos mais recuar diante da verdade. A humanidade atual precisa ser estimulada num pensamento ativo quando nós somos convidados a criar outros momentos. E é por isso que vejo como é importante a educação do espírito, que nos faz olhar para Deus com outros olhos. O homem vem desenvolvendo tantos níveis de inteligência diferentes e que a gente não percebe isso quando Kardec nos convida a ver que essa inteligência intelectual trará muitos benefícios, mas nós não podemos, de forma alguma, represar ou esquecer de que o amor cobre a multidão de todos os nossas dificuldades, nossos erros. Então, a grande preocupação tem sido aplicar sua inteligência para as questões do mundo, sem dimensionar, amigos, o valor das nossas conquistas espirituais. E para que a gente possa crescer para Deus e expandir a nossa inteligência espiritual, nós temos que ampliar, esforçar, para que a gente possa mudar o nosso olhar para a razão e para a reencarnação. Por quê? Porque a vida, ela tem um movimento para todos nós e ela está programar essa vida, esse movimento, ela programa para cada reencarnação um espaço, porque a vida é uma só, mas o tempo, que é um talento nosso, ela é programada para cada espaço da nossa existência. Então, nesse espaço que é valoroso, de um período do nascimento até o nosso desencarne, nós precisamos receber estímulos que promovam no pensamento e na vontade mudanças vibratórias. Se eu preciso disso ainda, é necessário também que eu aprenda a dar. E esse é o grande papel que nós hoje estamos vendo da evangelização do espírito e quanto pobreza, quanto ainda eficácia, porque nós estamos continuando a evangelizar corpos. Ora, nós precisamos entender que o tempo do reencarnante é muito importante. Ele vem para renovar, para transformar seus pensamentos e seus sentimentos. Então, nós vemos que esse material todo que o Espírito de Verdade nos traz essa manhã é um convite para que a gente possa refletir mais em tudo aquilo que Deus está nos dando. Como ele fala, clamarão graça, graça, o Senhor, porém lhes dirá, como implorais graça, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos
e que vos negaste estender-lhe as mãos e esmagaste o fraco, em vez de amparardes, é porque nós não olhamos o outro como espírito. Estamos na forma externa. Então, nós precisamos entender quando o Evangelho nos diz: já recebestes a vossa recompensa, porque é pela vaidade que eu faço isso. Eu muitas vezes me coloco numa posição de superioridade e atrás de cargos, de títulos, e isso não me faz ser reconhecido por Deus na grandeza dos sentimentos que nós precisamos desenvolvermos como obreiros do Senhor, como servidores fiéis, que Ele já nos deu a oportunidade para que pudéssemos reencarnar com o compromisso de auxiliar os nossos irmãos em humanidade. Queridos irmãos, a educação do espírito é uma alavanca de progresso, porque ela contribui com a reeducação da organização mental de todos nós. E o Evangelho de Jesus precisa ser reconhecido como o maior estímulo que o espírito recebe, quando esse é compreendido na forma reflexiva, dando nova finalidade à sua existência, e não mais ouvirmos falar do Evangelho sem convidar, sem sentir as mudanças que devem ser operados dentro de nós. Não, nunca esqueçamos que estamos no tempo do Espírito, em que a sua educação deve ser cada dia mais primorosamente cuidada, desde a infância, para que nós possamos dar um novo ritmo e um novo direcionamento ao pensamento destes espíritos que ora estão conosco. Amados irmãos, reflitamos nesse evangelho, nesse capítulo, que nos convida a olhar, a analisar a nossa postura íntima. E nessa manhã gloriosa de luz, peço a Jesus que nos envolva no passe, enviando para junto de nós os espíritos que nos auxiliaram em nossa reencarnação. Que cada um possa auxiliar aquele que compartilha conosco deste Evangelho, que ele seja sustentado, que ele possa encorajar-se, sair das sombras dos grandes enganos, equívocos que têm nos trazido grandes dores. Ó Jesus, ilumine os nossos pensamentos e dissipe de nós o medo, a insegurança, a dúvida e a incerteza. Fluidifique as nossas águas, pois elas são medicamentos valiosos para todos nós. E que a esperança e a fé, a confiança e o amor que a caridade promove em nós, cresça em nosso ser. E assim, Jesus, com alegria enorme em nossos corações, nós te agradecemos e abraçamos todos os nossos irmãos. Em nome do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, que o Senhor esteja com todos, que assim seja.